A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária por 324 votos a favor, 123 contrários e 3 abstenções. A proposta, que requeria a maioria absoluta, segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as medidas previstas estão cashback para as famílias mais pobres, isenção de impostos para a cesta básica nacional e redução para imóveis. Os deputados também rejeitaram alterações feitas pelo Senado, com 328 votos contrários, 18 favoráveis e 7 abstenções. A aprovação do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados trouxe importantes alterações com impactos diretos para o agronegócio. Nós vamos então até Brasília, de onde fala o nosso repórter Ricardo Araújo. Boa tarde, Ricardo. Quais são os principais destaques para o setor agropecuário? Seja muito bem-vindo. Olá, Priscila. Tem destaque, sim, para o agro. A semana no Congresso Nacional começou agitada. Esta quarta-feira deve se repetir. E olha lá que esse ritmo se estenda até sexta-feira. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A isenção para carnes, peixes, queijos e sal foi mantida. Ovos de babaçu e coco também terão redução de 100% das alíquotas. Por outro lado, o Senado tentou, mas a Câmara acabou emplacando o imposto sobre as bebidas açucaradas. O cashback, que prevê a devolução do dinheiro em caso de pagamento de energia elétrica a pessoas com renda mensal de até meio salário mínimo inscritas em programa social, também ficou garantido. O texto ainda prevê redução de 60% para alguns produtos não tão populares, como ostras, camarões e caranguejos. Também terão redução de 60% produtos in natura, que não passam por nenhum processo de industrialização. Aí podem entrar produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas, como frutos, madeiras e folhas. Agrotóxicos, insumos agropecuários, fertilizantes, rações para animais, material de fertilização, vacinas veterinárias e outros materiais usados na agropecuária também terão redução de 60% dos tributos se registrados no Ministério da Agricultura. Entram ainda na alíquota de 60% licenciamento de direitos sobre cultivares, no caso variedades de soja, e serviços como de técnico agrícola, veterinário, engenheiro agrônomo, pulverização de agrotóxicos, inseminação artificial, plantio, irrigação e colheita. A reforma tributária extingue o ICMS, COFINS, IPI, ISS e o PIS, tradicionalmente conhecidos. No lugar deles entram a contribuição e o Imposto sobre Bens e Serviços e o IS, Imposto Seletivo. Entre 2025 até 2033 é o período para o surgimento do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, um modelo de unificação de impostos que permite maior transparência e facilidade de tributação. Com o IVA, cada etapa da cadeia produtiva paga um imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço. Lembrando que a cesta básica nacional tem isenção total dos alimentos essenciais. Aí a gente destaca arroz, feijão, carnes, farinha de mandioca, macarrão, açúcar e outros itens. Já a cesta básica estendida tem redução de 60%, que ganhou novos itens, como o óleo de soja, que foi retirada da cesta nacional, água mineral, biscoito e até fraldas. Segundo o relator deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o texto alterado pela Câmara beneficia mais a população. Segundo ele, a reforma tributária está reduzindo a carga de impostos em 0,7% para todos os brasileiros. A questão tributária é complexa. Vai depender de muita adequação nas empresas, sejam elas públicas ou privadas. Lembrando que este é o primeiro texto da reforma que agora segue para a sanção presidencial. Vamos ouvir o que disse o deputado Reginaldo Lopes após a aprovação do texto, que agora segue para a sanção, e na sequência a gente ouve também o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, o deputado Pedro Lupion.
Estou muito convicto que nós fizemos a maior reforma dos últimos 40 anos do ponto de vista estrutural. Eu acho que nesse debate a gente se perde nos detalhes e não tem um debate conceitual da importância da reforma. Uma reforma que corrige a distorção de cobrar imposto na origem e não no destino. Um cidadão, uma professora do Piauí, ao comprar um carro da montadora de Minas Gerais, pagar imposto para o estado de Minas Gerais. Nós estamos corrigindo distorções. Lugar nenhum do mundo cobra imposto na origem, cobram no destino. Uma reforma que cobra imposto de investimento. Nós não vamos mais cobrar impostos de investimentos. Investimentos só pode pagar impostos depois que o empreendimento der retorno. Então, estamos desonerando investimentos. Uma reforma que muda o sistema, não cobra imposto do valor acumulado, cobra imposto do valor agregado e garante a todos os setores produtivos que creditamento amplo, crédito e débito. Olha que revolução. Uma reforma que não cobra mais imposto na exportação. Não se exporta impostos, e sim mercadorias. Fazer o Brasil voltar a ser um país exportador de valor agregado. Hoje o Brasil é uma república primária exportadora. O Brasil vai recuperar a capacidade de produzir com valor agregado e manufaturado. Isso é produzir riqueza. Para nós, para o setor agropecuário, o texto final da reforma, nós conseguimos colocar tudo o que nós precisávamos, conseguimos deixar o setor competitivo, conseguimos deixar os benefícios para os produtores rurais, desde isenção, produtor integrado, redução de 60% na alíquota geral, vários e vários itens isentos de tributação. Então, é um raio-x aí, um diagnóstico muito positivo do que ficou do texto final, para a gente agora ver até 2033 como que vai ser a aplicabilidade disso e como vai ficar o sistema tributário. E um projeto de lei do pacote fiscal avançou na Câmara com a aprovação do texto base, que altera as regras do arcabouço fiscal e bloqueia as emendas parlamentares. O texto prevê novo limite de gastos em caso de déficit das contas públicas. A aprovação da proposta pode acontecer ainda hoje. Tem também a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, em sessão conjunta entre as duas casas, Câmara e Senado. Ainda nesta quarta-feira, viu, Priscila? Tá certo. Obrigada, viu, Ricardo, pelas informações. Uma boa tarde para você.